A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, visitantes do canal. Hoje é dia 21 de março de 2020. Glórias a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor Deus Altíssimo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ele é o único Deus que há, Criador dos céus e da terra. É o Deus que fala na sua santa e bendita palavra, a Bíblia Sagrada, que passaria céus e terra, mas a palavra dele não passaria. E que ele zela por ela. Ou seja, ele mesmo a faz se cumprir na face da terra, querendo o homem acreditar ou não. Tudo que Deus avisou desde o princípio, desde Gênesis, está se cumprindo. A mortandade está assolando aí o mundo, né? A antiga praga do Egito, a qual matou os primogênitos do Egito, está aí. Está rondando os quatro cantos da terra. Mas as pessoas não entendem que o pior viria depois, com a saída do povo hebreu do cativeiro. Quando as pragas do Egito assolaram ao Egito, foi apenas um anúncio do que viria depois, que foi muito pior. Quando o povo hebreu saiu do cativeiro e foi encaminhado para a terra prometida, aí sim, Deus veio com fúria e acabou com todo o exército do Egito de uma só vez, acabou com toda a sua força. O Egito nunca mais poderia perseguir aos hebreus. A mesma coisa acontece hoje. Deus tem mostrado que a sua ira está vindo à terra, mas também tem mostrado e nos avisado constantemente que nós estamos saindo da terra. Assim como quando Deus levou o juízo a Sodoma e Gomorra, às pressas, a família de Ló teve que ser retirada. Assim, às pressas agora nós seremos retirados, porque Deus tem pressa. Deus está falando com todos os seus servos do mundo inteiro que não tem mais como revogar a sua ordem. Que agora o juízo vem e que nem o ouro e nem a prata de todos os ricos e poderosos da face da terra lhes valerão de nada. Nada poderá livrar o homem que não está com o Senhor Deus do dia terrível do Senhor, o furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, ou seja, porque Deus assim o quis e assim o fez, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Palavra que está escrita em Sofonias capítulo 1, verso 18. Os ricos e poderosos já estão percebendo, já sabem o que está vindo, que o tempo está acabando, que o tempo é curto. Eles estão, nesse momento, renunciando aos seus cargos executivos das grandes empresas para terem o quê? Mais liberdade, para cuidarem de si mesmo e se esconderem nos seus bunkers, nas suas cavernas, como está escrito em Apocalipse capítulo 6. Enquanto nós, os meros mortais, estamos aí preocupados com o vírus, com a morte. Não deveria ser assim. Meros mortais deveriam estar preocupados nessa hora se o seu nome está escrito no livro da vida. Porque certamente o Senhor Deus Altíssimo está vindo cobrar a humanidade pelos seus atos pecaminosos, pelas suas abominações, pela falta de temor a Deus. A Bíblia fala que Deus tem uma taça, a taça da ira de Deus, a qual, quando essa taça estivesse cheia, ele derramaria contra a própria humanidade. Nós já estamos vendo aí os primeiros pingos desse líquido, dessa taça caindo na terra. Mas antes que ela seja derramada com tudo na face da terra, Deus retirará o seu povo desse grande Egito. O mundo jaz no maligno. Nós estamos afligidos, nós estamos angustiados, mas ao mesmo tempo estamos cumprindo o que a palavra de Deus nos diz que teríamos que fazer nessa hora. Olhar para o alto, que a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Porque quando virdes todas essas coisas, exaltai, alegrai-vos, porque é chegada a hora. O anjo da morte está passando sim nesse Egito, nesse mundo. Mas nós, os que cremos em Jesus Cristo, sabemos que a nossa liberdade, a nossa redenção, o nosso socorro também está chegando.
e que a ira de Deus será muito maior após a nossa retirada. Porque a palavra de Deus diz que o homem será raro na face da terra. A palavra de Deus diz que Ele dará a cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus diz que Jesus reinará a partir de Jerusalém. Mas para que Ele reine na terra, a terra tem que ser purificada pelo fogo do seu zelo. A terra, como diz a Bíblia, está destinada para o fogo. Que fogo? O fogo do refinamento. A ira de Deus está chegando. A taça de Deus será derramada com tudo de vez nessa terra. Após a noiva de Cristo, que são todos os crentes verdadeiros, são todos os cristãos fiéis e sinceros na presença de Deus, serem retirados dessa terra. Como quando Ló e sua família foi retirada às pressas de Sodoma e Gomorra, porque a destruição vinha. Deus não fez nada sem antes avisar. Avisou a Abraão, e Abraão, num ato de fé, intercedeu e pediu que Deus não descesse com juízo se tivesse justo naquela terra. Mas eram tão poucos os justos que o juízo foi inevitável. Hoje nós estamos agindo como Abraão, intercedendo pelos nossos, pedindo a misericórdia de Deus. Mas já temos recebido o aviso que a misericórdia de Deus não estará mais disponível a quem não a quiser. Porque Deus, o Deus a qual seguimos, está dizendo que a noiva de Cristo Jesus será retirada dessa terra. Essa clausura, essa quarentena forçada que toda a humanidade está passando neste momento, é para que as pessoas entendam que não ficariam impunes para sempre, que um dia a morte vem para mais cedo ou mais tarde. É para as pessoas refletirem como estão vivendo, o que estão fazendo diante de Deus, porque certamente Ele existe e cobrará a cada um. Mas também serve para fortalecer a noiva de Cristo, os crentes verdadeiros, os evangélicos verdadeiros, todos que são cristãos verdadeiros. Porque se a assolação, se a ira está chegando, também está chegando a nossa redenção. Quando os antigos hebreus saíram da terra do Egito para a liberdade, rumo à Nova Canaã, eles viram a mortandade, eles viram as pragas, mas eles estavam felizes porque finalmente a sua libertação vem. Então esse tempo que nós estamos vivendo aí, de ter que ficar dentro de casa, tem nos levantado o ânimo, tem nos feito buscar cada vez mais, como diz a palavra, no secreto ao nosso Deus. Não dependemos de templos feitos por mão de homens. Dependemos do coração sincero, quebrantado e contrito diante da presença de Deus. Vai, povo meu, esconde-te por um momento até que passe a ira. É isso que estamos fazendo. Seremos escondidos da ira vindoura que se aproxima pelo próprio Deus. Habitaremos com Ele, estaremos com Ele, veremos a sua face. Mas antes, é preciso que o juízo de Deus esteja claro às vistas de todos. Por mais ímpio, por mais ateu que a pessoa seja, até os ímpios percebem que algo muito grande está acontecendo na face da terra e que não é normal o que está acontecendo na face da terra. As pessoas zombam, duvidam dos nossos avisos. Está escrito em 2 Pedro que nos últimos tempos viriam muitos escarnecedores e zombadores nos cobrando. Cadê a vinda de Cristo que vocês tanto anunciaram? Falam e nada acontece. Eles não percebem, não entendem que eles mesmos cumprem a palavra de Deus, zombando, não guardando a fé, desmerecendo aos verdadeiros. Hoje mesmo eu entrei nesse vídeo do irmão e ele está se defendendo de uma pessoa que muito duramente disse para ele: você é falso profeta. Por quê? Porque ele anuncia a vinda de Cristo. E Jesus vai lidar contigo. Está repreendido em nome de Jesus. Também fizeram isso com Jesus. Disseram a Jesus: tu opera pelo poder de Satanás.
Os ricos e poderosos estão aí dando já as soluções. O mundo clama por uma solução. E ela virá. A marca da besta, vacinação obrigatória, injeção, nova identidade, um só governo, uma só moeda, uma só religião, uma só fé. Ela virá. Mas todos que conhecem a palavra de Deus não aceitarão essa marca, porque saberão que a condenação é certa e eterna. Jesus Cristo brilha para aqueles que o amam, que amam a luz. E Ele tem iluminado os nossos olhos para ver, não com olhos carnais, mas espirituais, tudo o que acontece ao nosso redor. Podem os escarnecedores continuarem zombando. Zombaram de Noé. Para que Noé construiria uma arca em pleno deserto, não é verdade? Mas na hora que o juízo veio, somente Noé e sua família conseguiram o livramento. Os escarnecedores foram anunciados na Bíblia também. 2 Pedro 3, verso 4. Eles passarão, prestarão conta com Deus, mas a palavra de Deus não passará. E tudo que o Senhor falou com seus servos, tudo que o Senhor avisou na Bíblia, tudo que o Senhor fez por nós esses anos todos, nos dando a chance, a oportunidade de nos prepararmos para a vinda de Cristo Jesus, não terá sido em vão. Ninguém poderá acusar a Deus de injustiça, porque Ele é justo. É o estrado do seu trono a justiça. Ele avisou que essas coisas viriam, mas disse também, seu povo, não tema, não tema, não tema. Levantai as vossas cabeças, exaltai, exultai, se alegrai. A mortandade está assolando o mundo, desde que o mundo é mundo, para falar a verdade. O que nós estamos vendo aí é simplesmente a forçação de barra para a implementação da marca da besta, porque Satanás sabe que pouco tempo resta, e ai dos moradores da terra, diz a palavra de Deus, porque ele sabe que pouco tempo resta. Os grandes governantes estão aí, de picuinha. Donald Trump, nessa coletiva de imprensa, chamou o coronavírus de vírus chinês, como se somente a China estivesse sofrendo por conta desse vírus. Sendo entrevistado por outro repórter, que lhe perguntou por que o senhor faz declarações assim, para tentar dar uma impressão de que está tudo sob o controle, que os americanos não precisam se preocupar com o que está acontecendo. E o presidente Donald Trump, sem ter o que falar, porque na verdade são apenas conversas que não levarão a nada, vai ficar tudo dito pelo não dito, porque quando a pessoa se ver contaminada, ela vai entender que só Deus pode ajudá-la. Quando a peste assolar o mundo inteiro, as pessoas lembrarão de Deus. Assim como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 33, quando Manassés reinava e fazia o que queria, fazia o mal diante dos olhos de Deus, para que ele se arrependesse e clamasse ao Senhor e largasse as suas abominações, ele foi afligido. A terra, da mesma forma, será afligida. Porque assim que a igreja de Cristo Jesus verdadeira for retirada desse grande Egito, desse mundo, como está escrito que seríamos, iríamos encontrar com Jesus nos ares, seríamos glorificados, encontraríamos com os mortos em Cristo Jesus ressuscitados e cearíamos na boda do Cordeiro Santo, a esposa ataviada de Apocalipse 19, para depois voltar vitoriosa, ataviada, linda, coroada, na batalha do Armagedon, onde Jesus somente sopraria contra os seus inimigos. E ali estabeleceria o seu governo milenar, juntamente com a sua esposa. Quem são estes? São todos que hoje estão passando o sangue de Cristo Jesus no umbral das suas portas,
é o espiritual, é algo que não é visível com os olhos carnais e que ninguém pode medir. Porque muitos por aí espelham santidade, mas são como sepulcros caiados, bonitos por fora, por dentro estão podres. Essa semana mesmo que passou, ou essa semana, eu tive um sonho a qual Deus deixava claro: o único que sabe quem está em santidade ou não é o Espírito Santo, porque só Ele nos acompanha todo o tempo que se chama hoje. Deus virá separar o que é dele do que não é, dos falsos dos verdadeiros. Separará o joio para um lado, o trigo para o outro. E o Egito, que lide com a ira de Deus, que lide. Por acaso os hebreus voltaram para defender os egípcios? Quem pôde livrar os egípcios da ira de Deus? Muitos irmãos estão recebendo a mesma coisa. Que Deus já decretou o juízo e que não adianta nem mais orar, interceder pelo mundo como um todo. Chegou o momento da gente orar pelos nossos. Chegou o momento da gente orar pelo povo de Deus, para que venha o livramento. Chegou o momento da gente orar pelos servos do Senhor Deus que estão no mundo inteiro, ainda de pé na fé. Chegou o momento da gente orar pelo nosso sangue. Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia agora, porque o juízo vem. Como certa vez Deus disse a Jeremias: não ore mais por esse povo rebelde. Eu não ouvirei. Eu já tenho anunciado isso há algum tempo. Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo: eu vou ter misericórdia de quem quiser ter a minha misericórdia agora. No dia 18 de março, a irmã do canal Midnight Oil postou a mesma coisa. Não ore, não interceda mais, porque Deus não vai ouvir mais a intercessão pelo mundo, porque agora é momento de juízo. Interceda pelos seus, meus irmãos. Proteja os seus, esconda os seus no sangue de Cristo. Fique dentro da tua casa, porque o anjo da morte está passando. E ai daqueles que não conseguem ouvir a voz de Deus através desses servos inúteis, dos pequeninos que Deus tem usado na internet, na rua. Porque os grandes líderes da igreja evangélica brasileira estão fazendo como Donald Trump. Ao invés de falar especificamente o que tem que ser dito, está degladiando, está discutindo. Um diz que não vai fechar as portas, mesmo que o presidente mande, indo contra a palavra de Deus, que diz que nós devemos acatar as leis do governante. O outro lá, degladiando, dizendo: não, vai morrer muita gente, demonstrando a sua pouca fé. E eu sinto a mesma coisa que Jesus sentia quando via a pouca fé dos discípulos. Até quando estarei no meio de vós? Gente de pequena fé, gente que não cresce em conhecimento e obra, não obra. Perderam a oportunidade de usar a mídia, o status que eles têm, para dizer que tudo que está acontecendo é sinal claro e evidente e inegável da volta de Cristo. E que se o anjo da morte está passando na terra, é porque a redenção se aproxima. Então, povo meu, povo de Deus, povo de Jesus, não ouça a voz do engano, não vai melhorar. Não adianta orar pelo Brasil como um todo, porque o Brasil também está debaixo do juízo de Deus. Ore pelos seus, ore pela sua casa, ore pelos inocentes. Esconda-te, povo meu, dentro dos teus quartos, por um momento até que passe a ira. Clame seu Pai em secreto. Coloque o sangue de Cristo no umbral da tua vida. Se prepare cada vez mais, se atavie, porque o noivo vem, e vem vindo com pressa. Aleluias. Santo és tu, Senhor. Glórias a ti. Vem, Jesus, o Cristo, o Nazareno, o Galileu, o noivo.
Vem, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahushua, Yahshua, Filho do Deus vivo. Vem, porque a tua noiva já está na posição, te esperando. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada por tudo que o Senhor fez através de nós, através dos teus pequeninos. Obrigada pela oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser.